2022 foi o ano. Não necessariamente o ano mais difícil da minha vida e nem o melhor ano da minha vida, mas sim o ano em que eu decidi mudar tudo. Sempre fica aquela pergunta, né, o que a gente vai fazer quando toda a estrutura que a gente tem, ela cai. Pro padrão que eu sempre segui na minha vida, até 2022, teria sido desabar, cair, desistir, todas essas coisas, mas eu nem sabia que eu ia conseguir mudar minha vida inteira depois disso. A minha rotina, antes disso, ela era bem não saudável. Eu era alcoólatra, drogado, fumava pra caramba, sedentário, e eu tava também no nível de obesidade mórbida nível 3. E era muito comum, assim, naquela época, assim, eu passar a madrugada inteira virado, jogando com a rapaziada, às vezes só conversando, vendo vídeo, fazendo alguma coisa assim. E lá pelas 8 horas da manhã, eu descia, pegava uma lasanha ou uma pizza da Sadia, e o meu café da manhã era isso, às vezes 1 quilo de batata frita, às vezes 2 pacotinhos de nuggets, dependia muito do que tinha na geladeira no dia. E isso sem contar o café que eu fazia, que era quase uma arma química. Eu pegava aquele coador grande de café, colocava até o talo ali de pó de café. Eu fervia a água já com açúcar na água e eu colocava 10 colheres de açúcar na água. E às vezes eu me perdia ali nos pensamentos e decidia que eu já tinha colocado 5. Eu já estava 7 para na 8ª, eu pegava e colocava mais 5 colheres dentro daquele café. Parecia uma tinta. E muitas vezes, assim, eu tomava às vezes 3, 4 vezes isso por dia. Que explica também o fator de que às vezes eu passava 2, 3 dias inteiros virado, jogando, conversando, vendo vídeo ali, parado na frente do computador. Depois que eu passava esses 2, 3 dias virado, eu dormia por tipo 30 horas seguidas. É muito comum, assim, a pessoa me conhecer num dia, e aí no outro ela pegar e falar pro meu amigo assim, pô, mas cadê o Henrique, não sei o que, e o cara fala, tipo, cara, o Henrique tá dormindo, velho, desiste. Daqui um dia ele aparece aí. Nessa época eu me sentia muito mal, eu me sentia um lixo, na verdade, um fardo. Eu não tinha amor próprio nenhum, muitas vezes eu nem banho tomava, não escovava os meus dentes, não cortava as minhas unhas, não arrumava meu cabelo, não arrumava minha barba, eu não cuidava nem um pouco de mim naquela época. E eu não tinha nenhum propósito assim na minha vida que não fosse esse de dormir, jogar, virar dias. Eu não trabalhava. Vez ou outra ali eu saía com os meus amigos para ir fazer alguma coisa. Normalmente beber, usar droga, quando eu não estava fazendo isso em casa, sozinho, na frente do computador às vezes, né? Acompanhado pelo pessoal online. Mas tirando isso, assim, eu não fazia nada. Em 2021, eu retomei uma amizade com um amigo meu e ainda bem que hoje ambos estamos em uma vida bem melhor. Mas eu digo que ele me ajudou ali no momento a salvar a minha vida. Claro, foi, digamos, da maneira errada ali que foi resolvida a situação. Poderia ter outras maneiras, mas se não fosse por aquilo, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Basicamente, ali no começo de 2021, até mais ou menos julho de 2021, todo santo dia eu tava na casa desse meu amigo. Ele mora aqui perto, é uns 500 metros a casa dele daqui da minha, então todo dia eu saía lá pra casa dele e a gente fumava tipo 2 carteiras de cigarro. Cada um tomando 1 litro de uísque, e ele tinha um lanche, né, que ele vendia iFood dentro da casa dele mesmo. E aí, pra mim, obviamente, ele fazia a preço de custo, então às vezes eu comia 3 lanches dele por dia também, né? Não era a rotina mais saudável do mundo. Como eu disse, ali por julho desse mesmo ano eu percebi o buraco que eu tava me enfiando de amargura e fuga, né? Porque, querendo ou não, o álcool e as drogas, eles amortecem o que a gente está sentindo no momento, faz com que a gente consiga viver aquele momento específico mais anestesiado, a gente consegue se sentir tranquilo ali por alguns instantes. O problema, ele sempre vem depois, né? Quando a gente
corta normalmente. Mas ali para agosto de 2021 foi quando eu decidi mudar de vida, digamos assim, né? Foi o começo do começo da mudança. Eu conversei com a minha mãe, ela acompanhou toda essa situação, então ela já sabia que eu não estava bem. E a gente foi lá para Taubaté, São Paulo, morar na casa do meu avô, com os meus tios. E foi aí que basicamente tudo começou. Foi digamos, o começo do começo, como eu disse. Porque depois teve uma baita de uma recaída aí, mas enfim. O começo do começo. Lá eu comecei a academia, lá eu parei de beber destilado, tava bebendo só uma cervejinha vez ou outra ali com meu tio. Comecei a procurar emprego, comecei a me arrumar, né? Começar a criar o amor próprio, né? Cortando meu cabelo. Tudo bem, meu cabelo tá grande agora, mas eu cuido muito bem do meu cabelo, muito bem. Comecei a cortar as minhas unhas constantemente, tomar os meus banhos, escovar os meus dentes e toda essa história de autocuidado básico que naquela fase que eu tava eu nem tinha isso. Tava assim, ó, as mil maravilhas, digamos assim, naquela época. A gente ficou lá até ainda, em novembro eu parei de fumar também. Em novembro eu parei de fumar, eu voltei a fumar por motivos muito idiotas, 1 ano e 7 meses depois. E a gente ficou lá até dezembro, até a primeira semana de dezembro. Começaram a acontecer algumas situações de saúde do meu pai aqui em casa, né, na cidade que a gente mora, e a gente teve que voltar lá de Taubaté, aqui pra cidade, porque minha irmã ela estava cuidando de toda a situação sozinha. A casa estava com problema também, né, a casa tava, enfim, estavam acontecendo, né, muitos problemas aí ao mesmo tempo. E o meu pai, que sempre foi o provedor da casa, a gente sempre viveu muito bem, né, a gente nunca ostentou nada, mas a gente sempre teve muita fartura de comida, contas, coisas do gênero, assim, a gente nunca teve problema com isso. E o meu pai perdeu o emprego dele, e aí a gente meio que desestabilizou bastante. Nessa loucura toda, foi onde eu percebi que eu precisava dar esse passo extra na minha vida. Quando eu voltei pra cá, foi quando eu percebi que a minha cabeça estava começando a mudar e a das pessoas que se mantiveram aqui ainda era a mesma. Muitas coisas aconteceram nessas 2 semanas em que eu voltei pra cá, que eu decidi voltar lá pra Taubaté pra ficar com o meu avô, e achando que ia ser aquelas mil maravilhas que tinha sido da última vez. E adivinha, né? Não foi. Em janeiro de 2022, então, dia 7 de janeiro de 2022, eu voltei pra cá e fui direto pra internação numa clínica psiquiátrica. Essa em específico foi a 3ª internação que eu tive, e eu vou até fazer um vídeo sobre clínicas psiquiátricas, o que eu penso sobre isso, obviamente a minha visão sobre isso. E agora sim, ali naquela clínica foi onde tudo começou. Em um banquinho, embaixo de uma árvore, na época ainda não era, mas atualmente a minha psicóloga, tendo uma breve conversa comigo, me fazendo aceitar o tratamento lá dentro, me explicando, né, como eu poderia melhorar, aceitando esse tratamento, que a pior parte de tudo é você estar forçado, né, fazendo esse tipo de coisa que não adianta. E eu digo que ter aceitado o tratamento naquela época foi um pequeno grande passo, uma pequena grande escolha na minha vida que alterou literalmente tudo após isso. Alessandra, eu te amo. E foi ali que as mudanças começaram a realmente acontecer. Como eu disse, eu já tinha começado lá em Taubaté, de agosto para novembro, para dezembro, só que ali na internação foi onde foi botado em prática realmente. Por exemplo, nós não tínhamos relógios dentro dos nossos quartos ou coisas do gênero. A gente, no máximo, tinha ali o relógio do posto de enfermagem, que era onde a gente sabia que horas era, né? A disciplina que eu criei ali foi basicamente de todos os dias o meu relógio biológico me acordava às 6 horas da manhã. E aí eu descia, ia lá, corria, depois eu voltava pro meu quarto, fazia, na época, um cara lá me ensinou a fazer HIIT, né, que é H-I-I-T, que não lembro o que significa, mas são vários exercícios que você faz e, enfim, de uma vez só para você... Enfim, e foi muito bom também, porque nessa época eu tinha parado de fumar, né, e aí com a ajuda dos enfermeiros e dos outros pacientes, né, eu consegui me manter sem fumar durante bastante tempo.
E naquela época eu ainda era bem gordo, e aí eu comecei a reduzir a minha alimentação, né? Eu comecei, por exemplo, se antes eu pegava 3 colheres grandes de arroz, eu comecei a pegar 2 colheres médias, depois uma colher, depois uma colher pequena, né? Enfim, fui me reeducando ali a me alimentar de maneira mais não tão compulsiva. E nunca, pessoal, nunca houve e nunca haverá papo de coach aqui, tá? É terapia pura. Tiveram muitos desafios nesses 2 meses que eu passei internado lá. O principal deles, assim, é que já que a gente estava na pandemia, eu não tinha como ter acesso à minha família. Então, eram só ligações que a gente podia conversar. Foram 2 meses trancado não, né? Mas lá dentro. Teve a época também que a minha psicóloga, ela ficou doente, com suspeita de Covid já na época. E daí eu fiquei com outra psicóloga que, nossa, aquela mulher... Nossa senhora, velho. Que pessoa horrível aquela mulher. Todos os pacientes odiavam ela lá. E também, quando havia uns altos e baixos ali, né, de conseguir me manter firme em não voltar para os hábitos antigos. Mas foi depois que eu saí daí que o efeito dominó começou. Até porque, assim, a estrutura, como eu disse, a estrutura que a gente tinha aqui em casa, ela foi muito rápida, assim, de 100 a 0, e a gente se desesperou bastante naquela época. Isso ali no começo de 2022, e aí eu comecei a procurar emprego em qualquer lugar que me aceitasse, consegui um emprego no shopping, foi maravilhoso. Trabalhar no shopping é um inferno, todo mundo sabe disso. Depois eu consegui sair do shopping, enfim, hoje eu trabalho num emprego maravilhoso. Comecei a trabalhar no shopping, então, eu comecei um relacionamento logo em seguida. Eu fui de 130 quilos para 85. Fui bem rápido, na verdade, o meu emagrecimento. Claro, trabalhando no shopping você não se alimenta direito, né? Então, uma coisa que me ajudou bastante a emagrecer na época foi isso. Eu me aproximei mais dos meus pais também, como eu disse no vídeo anterior nas redes sociais, né? Eu tinha largado as redes sociais lá em dezembro, justamente foi por causa desse isolamento social que eu voltei para a cidade para me internar e tudo mais. E quando eu saí, eu falei, cara, eu já tô aqui mesmo, vou manter sem. O que foi até bem engraçado, porque já que eu fiquei sem rede social de dezembro até hoje, assim, às vezes eu encontro pessoas na rua que me conheceram há muito tempo. E hoje em dia é mais difícil acontecer isso, mas aconteceu bastante ali no começo de encontrar gente aleatória na rua e a pessoa achar que eu tinha morrido. Cara, achei que você tinha morrido, velho. Não lembrar, ou tipo, não me reconhecer, né? Porque antes eu tinha 130 quilos, pô, barbona, cabelo bagunçado, não sei o quê. A pessoa, caraca, o que aconteceu contigo e tal? E ficava me perguntando, não, Henrique mesmo? Tipo, cara, não, tu não tá zoando comigo, é tu mesmo? Tipo, cara, foi engraçado ali. E aí foi o efeito dominó, né? Aquelas pequenas coisas que eu fui alterando lá dentro da internação, elas foram, né, utilizadas aí depois e cada vez melhoradas mais e mais, e cada experiência ruim que acontece, porque obviamente não foi as mil maravilhas. Depois que eu saí de lá foi muito difícil. Tudo que aconteceu depois foi muito difícil, e isso já tem emenda assim um pouco sobre o que eu falei no começo do vídeo. 2022 ele não foi o ano mais difícil, ele não foi nem o melhor ano da minha vida, ele foi o ano em que tudo começou, onde eu digo que eu renasci ali, né? Também não foi o ano das maiores mudanças, mas sim o estopim para tudo isso começar, o início dessa nova fase. E é engraçado hoje assim pensar que tá praticamente igualado a quantidade de coisas boas, de anos bons e anos ruins que eu vivi na minha vida, né? Porque foi ali por 2016 até 2021, né? Que foi a fase que eu chamo da Grande Depressão. E agora eu tô desde 2022, estamos em 2026, ano que vem iguala a quantidade de anos. E é assustador, porque parece que esses 5 anos da Grande Depressão aí, eles foram décadas, sabe? Enquanto esses 4 anos que eu passei pós-internação, parece que foi uma vírgula na minha vida que passou muito rápido. Todo ano é um desafio. 2025 aí eu passei muito tempo com um grande amigo meu, o seu Yur. E o
O seu Yuri, ele recentemente eu me encontrei com ele e ele falou, cara, é impressionante a quantidade de coisas que acontecem na tua vida em um ano, menino Henrique. Porque eu não sei. A minha vida, ela é sempre um caos. Que é bom, eu não reclamo não. Mas são sempre essas pequenas mudanças que a gente vai ajustando no dia a dia que fazem toda a diferença a longo prazo. Às vezes a gente precisa perder esse... Às vezes não, acho que sempre a gente precisa perder esse imediatismo que o mundo de hoje ele traz pra gente. Conseguir seguir a vida com mais tranquilidade. E hoje eu digo com convicção que o Henrique do passado, às vezes até o Henrique do ano passado, mas o Henrique do passado, ele estaria muito orgulhoso de quem o Henrique de hoje é, tanto fisicamente quanto psicologicamente, tudo. Eu quero ressaltar que eu odeio papo de coach, tá? Eu tenho um ranço muito grande dessas pessoas que querem vender uma fórmula mágica e principalmente essas pessoas que querem vender fórmulas mágicas sem entender que pessoas têm realidades diferentes, que muitas delas, talvez todo mundo, só conseguem fazer o que está no alcance delas. E eu realmente espero que seus planos deem certo. Que tudo que você sonha, tudo que você espera se torne realidade. E a minha mãe, ela me falou uma coisa muito importante quando eu estava nessa terceira internação, que fica guardada no meu coração para sempre, quase como uma filosofia de vida, um mantra, não sei, que é: meu filho, o tempo, ele se esconde dentro do tempo, enquanto a cura se faz necessária. Então vamos ter calma. Então vamos tentar manter a cabeça erguida, confiar nos processos. A sua vida, ela é só sua. Então para de se comparar com os outros. Se lembra, os outros não passaram pelo que você passou. Não deixe de se amar. Muito obrigado.